Boa noite. Vamos dar sequência à nossa conversa sobre a oração chamada Pai Nosso, conhecida como oração do Pai Nosso. E hoje eu quero falar sobre essa porção da oração, sobre o Pai, sobre esse Pai que é nosso. E vamos usar o primeiro versículo desse texto que está projetado aí, Mateus 6, a primeira parte do versículo 9. Na verdade, aí tem o versículo 9 todo, mas nós vamos usar só a primeira parte. Diz assim o texto: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Próximo domingo quero pregar próximo domingo pela manhã, sobre santificado seja o teu nome. Vamos orar mais uma vez? Pai, dirige as nossas vidas e os nossos corações nesta hora, para que ouçamos apenas a tua voz e o teu toque de Pai em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O psiquiatra Ismael Sobrinho, no seu livro Psiquiatria e Jesus, ele diz: não oramos a uma entidade impessoal e insensível, mas ao nosso Pai que está nos céus. E isso é importante demais para a construção da nossa personalidade. Nós precisamos de um Pai. Aqueles que cresceram sem a presença do seu pai sabem quanto faz falta essa presença dentro do lar, uma presença masculina, um referencial, a orientação, o cuidado, o zelo, a segurança. Por isso, nós temos um pai, e isso constrói em nós uma personalidade essencial, forma em nós algo que faz parte da nossa personalidade, que é essencial para a nossa caminhada. Isso se chama referencial. Nós precisamos de referenciais. Nós precisamos ser referência e nós precisamos ter referência na nossa caminhada. E é claro que nós temos concepções muito diferentes de pais. Precisamos nos afastar de nossos conceitos prévios se quisermos entender o que Jesus tem a nos ensinar nesta oração. Somos pais, mas somos pecadores. Pais e mães imersos em pecado. Por isso nós não vamos encontrar perfeição nos nossos pais. Muito pelo contrário, nós vamos encontrar falhas em nossos pais. E eu não conheço muito de psicologia, temos psicólogos aqui presentes, não sei o que Freud diz, porque Freud usa muito a figura do pai na construção da personalidade, do caráter do ser humano. Mas eu quero dizer que a nossa construção, apesar de estar suportada na figura dos nossos pais, ela não está escravizada em quem foram os nossos pais. Nós temos oportunidade de em Cristo encontrar graça para formar quem nós somos, independente dos pais que nós tivemos. Eu gosto muito de relembrar um caso de uma ovelha, já tinha idade bastante avançada, e ele dizia
que eles, os filhos, nunca tinham visto o pai sóbrio, a não ser em um Natal, que ele se lembra. Os outros dias todos, os filhos conviviam com o pai embriagado. O pai acordava, ia trabalhar, do trabalho iria direto para o bar e chegava em casa à noite embriagado, deitava, acordava no outro dia, ia trabalhar, ia para o bar, chegava em casa embriagado, deitava, e assim foi, durante todo o crescimento deles. E ele dizia que por causa disso, o irmão dele virou alcoólatra. Por ver o pai bêbado todos os dias, o irmão entrou nesse caminho de ceder ao vício da ingestão de álcool sem controle e se transformou num alcoólatra. E ele disse que ele, por ver o pai todos os dias embriagado, nunca quis colocar uma gota de álcool na boca. Porque ao ver o seu pai naquela situação, ele pensava, eu não quero isso para a minha vida. Portanto, nós somos esta referência que Jesus Cristo usa. Falhos, pequenos, pecadores, mas ele usa essa figura para nos ensinar quem é Deus. E isso é maravilhoso demais, porque perceba que Jesus, ele está ensinando essa oração aos seus discípulos. Ele diz assim, lá no começo do versículo, vocês orem assim. Por que ele começa com essa expressão, Pai? Porque a expressão do nome de Deus não era sequer citada na época dos discípulos, na época de Jesus. Um judeu que fosse cônscio, que fosse consciente da sua posição em relação à religião, não professava, não falava o nome de Deus. Aquele nome que foi revelado a Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, que significa eu sou o que sou, e hoje nós transliteramos para Iavé. Um judeu que fosse atento às questões da sua religião, ele não falava, e de não falar, esqueceu-se a pronúncia da palavra Deus na religião judaica. Porque o hebraico, ele é feito só por consoantes. O hebraico não tem vogais. As vogais, elas são passadas oralmente de pai para filho. Então você vê uma palavra, por exemplo, vamos pensar numa palavra aqui em português, J-N-L, era assim que era escrito. E aí o pai ia ensinar o filho a ler aquela palavra e lia janela, por exemplo. E aí o filho falava assim, J-N-L significa janela. Mas o tetragrama sagrado, ele de tão sagrado, de tão não pronunciado por conta do que eu vou dizer agora aqui na sequência, ele foi esquecido como se falava. Porque um judeu não pronunciava. E vem Jesus e diz assim, Pai. Por que o tetragrama sagrado não era mais pronunciado? Porque o homem, na sua caminhada, rompeu a sua relação com o Pai. O Pai não rompeu a sua relação com os seus filhos, mas o homem, a humanidade, rompeu a sua relação com esse Pai. No princípio, o homem e a mulher eram visitados por Deus todas as tardes em sua própria casa, o jardim do Éden. E eles conversavam com Deus face a face. Já pensou ser visitado por Deus todas as tardes, e Deus chega lá no jardim e fala assim, e aí Adão? E aí Eva, como foi hoje o seu dia? E eles conversavam ali com Deus, num relacionamento que nós vamos readquirir
quando estivermos na eternidade. O relacionamento perfeito, face a face. É assim que a gente deve se relacionar com as pessoas, especialmente com o nosso Pai. Mas o que deveria ser um prazer eterno, perene, passou a incomodá-los quando Satanás fez explodir o orgulho no coração do primeiro casal. Satanás tentou o primeiro casal para que eles se rebelassem contra Deus, desobedecessem a Deus, a ordem que Deus havia dado. Isso gerou uma ruptura. E aquele relacionamento que era tão precioso todas as tardes virou um incômodo. A ponto de que Deus, então, chegou no jardim numa tarde e falou: Adão, onde você está? Eva, onde vocês estão? E Adão disse: eu me escondi, porque percebi que estava nu e tive vergonha. E aí Deus pergunta: mas por que você pensou e percebeu que você estava nu? Ah, eu comi da árvore que o Senhor falou para não comer. E aqui entra essa ruptura no relacionamento do homem com Deus. E isso vai se prolongando na história. Depois que isso aconteceu, se seguiram a expulsão do jardim. O homem e a mulher foram expulsos do jardim onde moravam. Esse jardim que dava a eles sustento, dava a eles a comunhão com Deus, dava a eles tudo o que eles precisavam. Por um ato de desobediência, foram expulsos desse jardim. Deus colocou anjos tomando conta para que eles não voltassem pelo caminho. Aliás, muito interessante isso, porque Deus coloca anjos impedindo que eles retornem pelo caminho pelo qual eles foram expulsos. Uma comparação muito preciosa para nós, porque só Jesus é o caminho de volta para Deus. Nós não podemos fazer por nossas próprias forças o caminho inverso. Nós estamos afastados de Deus, destituídos desta glória. E esse primeiro casal, então, foi expulso da sua casa, do seu lar, da presença de Deus, do jardim. E então eles seguiram a sua vida, tiveram filhos, e aí acontece o primeiro assassinato. Caim e Abel vão prestar culto. Deus aceita o culto de Abel, não aceita o culto de Caim, e Caim, movido ali talvez de intensa raiva, mata o seu irmão. Primeiro homicídio da história da humanidade. Você já pensou que o primeiro assassinato da história foi por causa de um culto? Como os cultos podem nos dividir, e isso está errado. Você já tinha pensado nisso? Primeira vez que uma pessoa mata a outra é por causa de culto, do que deveria ser bom. E aí vem o pecado social, os filhos de Adão vão tendo filhos e filhos e filhos, e Deus olha do céu e vê uma sociedade imersa em pecado, ou seja, totalmente afastada do plano de Deus, totalmente longe do plano de Deus. Então Deus olha do céu e fala: vou recomeçar. Quem sabe se eu reiniciar, eles agora vão aprender a me obedecer. Então Deus escolhe Noé, envia o dilúvio e começa uma nova história através da família de Noé, buscando um novo relacionamento com o homem. Aquele relacionamento perdido no Éden, a tentativa de Deus é restabelecer esse relacionamento a partir dessa família
que Deus salva. Só que, logo na sequência, vem a Torre de Babel. O que é a Torre de Babel? Nós não queremos Deus. É isso que é a Torre de Babel. Nós vamos estabelecer o nosso nome na terra. E nós vamos construir aqui algo maior do que Deus, uma torre que alcance os céus. Porque nós não queremos depender desse Deus. Então Deus vai lá, confunde aquela população, e aí você tem ali a dispersão da população, porque, gente, a concentração de ser humano gera pecado. Eu acho que eu vou escrever um dia ainda, se Deus permitir, um livro de teologia sobre as cidades. As cidades são o plano contrário do que Deus estabeleceu em seu coração. Porque as cidades concentram os pecadores. E as grandes cidades, você pode perceber, não apagam as luzes para que você tenha muito tempo para pecar. Para que você não durma. As drogas fazem isso. Tentam deixar você acordado, para que você tenha muito tempo para pecar. Mas voltando aqui ao assunto, Deus dispersa aquela multidão, cria uma confusão de línguas, e aí Ele escolhe uma outra família, a terceira família já. Escolheu Adão e Eva, escolheu a família de Noé, agora escolhe a família de Abraão, escolhe Abraão para dar início a um povo que tivesse relacionamento com Deus. Deus mesmo chama esse povo de Israel, que tem a ver com o nome dele. E aí, por conta da fome na terra, os filhos de Jacó entram no Egito, 70 filhos, 70 descendentes, os filhos com as suas famílias, e aí vem a escravidão. E depois de um tempo, Deus olha do céu e vê o sofrimento, se lembra das suas promessas, mas Ele vê o sofrimento do povo e ouve a oração do povo que não o conhecia mais. Que não o conhecia mais. Deus conhecia o seu povo, mas o povo já não o conhecia mais. O povo orava assim, a impressão que o texto dá é que o povo orava para qualquer um, salva-nos. Mas Deus sabia que aquele era o seu povo. E Deus então levanta Moisés e coloca Moisés como um príncipe em meio ao seu povo. Moisés então participa da libertação desse povo através do poder de Deus expresso naquelas pragas que nós conhecemos em relação ao Egito. Leva o povo para o deserto para alcançar a terra prometida, e ali no deserto Deus fala com Moisés na tenda do encontro, face a face de novo. Claro que não era a presença de Deus inteira, porque Deus não pode ser contido. Mas toda vez que Moisés entra na tenda do encontro, ele sai com o seu rosto resplandecente, porque ele estava diante de Deus. E aí você pensa, conseguimos retomar o relacionamento com Deus. Deus permitiu que em Moisés nós vislumbrássemos novamente o Éden. O homem vai poder voltar a falar com Deus face a face. E Deus então entrega a Moisés as suas leis, leis que estabelecem a obediência desse povo a esse Deus que voltou a falar face a face com o ser humano. Mas o povo não quer obedecer. E o que era para ser uma bênção, entrar na terra prometida, maculado pela desobediência, vira
um cuidado de Deus, eu entendo assim, por mais 40 anos andando no deserto, para que ele formasse uma unidade naquele povo, porque quando eles saem do Egito, eles são um bando. Mas quando eles entram em Canaã, 40 anos depois, eles são uma nação. E aí vem os juízes, porque essa nação não entende o que é refletir o nome de Deus. Ela se afasta de Deus, desobedece a Deus, Deus manda um juiz, o juiz agindo em nome do Senhor, dá a vitória ao povo, daqui a pouco esse juiz morre, o povo volta a ser escravizado, volta a se afastar de Deus, volta para a idolatria, descumpre os mandamentos que Moisés recebeu, e aí chega um momento em que esse povo pede um rei, e Samuel fica bravo, porque Samuel acha que era ele como juiz que estava sendo rejeitado, mas Deus diz não, Deus diz assim, não, é a mim, o Senhor, que estão rejeitando. Então eles pedem reis, eles querem ser governados por reis, não querem mais ser governados por Deus. E Deus dá a ele reis, mas também dá profetas que falam em nome do Senhor. Samuel era um juiz e foi profeta. E aí, assim que Deus dá um rei, Ele dá um profeta para continuar falando a esse povo, e o povo continua desobedecendo e se afastando de Deus. E vem a destruição do povo através da idolatria. Primeiro e segundo mandamentos que Moisés recebeu para passar para o povo. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. O povo quebra isso. Assim como Adão e Eva quebraram lá no jardim do Éden, desobedeceram, o povo insiste em desobedecer. E aí vem o cativeiro babilônico, primeiro o cativeiro assírio, depois o cativeiro babilônico, reino do sul, reino do norte, então Deus se cala. E Deus fica 400 anos em silêncio, depois que o povo volta para Canaã. Depois de 70 anos de exílio, o povo volta a Canaã, e você tem lá os últimos profetas, Zacarias e Malaquias, e silêncio. Deus se cala. E aí vem Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, para habitar, para viver entre nós, para mostrar de novo quem é esse Deus. E o que Cristo encontra é um povo assustado, cauterizado pela dor e pelo sofrimento, que criou um rito de regras hermético e solidificado para nunca mais voltar para o cativeiro. Quando Jesus vem, ele encontra um povo petrificado, coração petrificado. Eles seguiam regras e mais regras e mais regras e mais regras, não falavam o nome de Deus para não pôr o nome de Deus em vão. Vou falar sobre isso domingo que vem, terceiro mandamento. Veja como tudo tem relação na oração do Pai Nosso. Mas eles seguiam regras e mais regras e mais regras, pegaram o decálogo, os 10 mandamentos e as leis cerimoniais do Antigo Testamento, e transformaram em tantas regras que era impossível seguir essas regras. Mas essas regras não os ajudavam a ter um relacionamento com Deus. Essas regras apenas eram colocadas na suposição de que, se fossem guardadas, dariam ao homem uma vida em direção a Deus. Era uma suposição. Mas não ajudavam no contato com Deus. Deus era exaltado em longas orações, 10 vezes mais extensas que a oração modelo que Jesus deixou, repetidas cerimonialmente 3 vezes ao dia, todos os dias da semana, meticulosamente decoradas, mas não tinha relacionamento. Você quer ser um bom servo de Deus?
decore essa oração e repita 3 vezes por dia. E Deus vai se agradar de você. Mas deixa Deus lá longe. Não mexe com Deus. Porque todas as vezes que a gente mexeu com Deus, vocês viram o que aconteceu. Fomos expulsos do paraíso, o mundo foi destruído em dilúvio, teve cativeiro, teve escravidão, teve isso, teve aquilo, teve aquilo. Deixa Deus lá quietinho. Cumpra a sua obrigação e não mexa com Deus. Deixa Deus lá. Foi isso que Jesus encontrou quando chegou aqui. E então é nesse cenário que Jesus, chamando seus discípulos, que pediam que os ensinassem a orar, um pedido legítimo a qualquer mestre em sua época, Deus inicia a oração dizendo assim: Pai. Já pensou o frio correu na espinha daqueles discípulos? Não podia nem falar o nome de Deus. E Jesus vai ensinar uma oração para eles e começa assim: Pai. Eu imagino que as pessoas que estivessem ouvindo aquela oração tenham ficado desesperadas. Quem estava em pé sentou, quem estava sentado levantou. Fala, como assim? A gente pede para Jesus nos ensinar a orar e ele vem com esse negócio de Pai. Pai, foi isso mesmo que ele falou? Ele falou Pai, aí um discípulo cutuca o outro e fala, Pedro, o que você ouviu? O Pedro olha para o lado e fala assim, João, eu ouvi ele falar Pai. Mas como assim? Ele vai nos levar a esse nível de intimidade com Deus? É isso. É isso que está acontecendo. Porque pater, a palavra usada no Novo Testamento, registrada no Novo Testamento, inspirada por Deus no grego, significa nutridor ou protetor. Pode ser aplicada em diversas situações como pai de uma pessoa. Alguém já disse, né? Pai não é quem gera, é quem cria. Isso é uma expressão falando sobre as inúmeras vertentes que a palavra pai pode ter, né? Então, pai de uma pessoa, chefe de um clã ou nação, cabeça ou líder espiritual de um grupo, como título de honra e respeito. É isso que Jesus diz, Pai, meu nutridor, meu protetor, meu Pai, meu Senhor. E quando Jesus diz que Deus é nosso Pai, Ele está limitando essa filiação a um sentido maior do que o de criaturas. É óbvio que Deus criou todos nós. É óbvio que Deus criou tudo que nós vemos. De uma certa maneira, Ele é Pai de toda a criação. Mas não é a esses que Jesus está dirigindo essa oração. Jesus está se dirigindo àqueles que se tornaram filhos de Deus por adoção. João 1, 12 e 13 diz isso. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Para quem Jesus está falando? Para os filhos que recebem a Cristo como seu irmão mais velho. Eu já falei, gente, isso é doido demais. Já pensou que Jesus é seu irmão mais velho? Mas é assim que nós entramos na família de Deus. É para esses irmãos de Cristo, filhos de Deus, que Jesus está falando essa oração, está ensinando essa oração. A criação natural nos permite herdar o mundo criado. E nele vivemos, crescemos, trabalhamos, procriamos. Todos no mundo. Os que conhecem, os que não conhecem a Deus, os que nunca ouviram falar, usam dessa criação. Vivem nessa criação. Mas só a nova criação espiritual nos permite participar da herança eterna do Pai dessa oração.
João, capítulo 3, conta a história de Jesus com Nicodemos e diz: aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito, e aí agora eu vou arredondar o raciocínio, é esse que é meu filho. Porque o que nasce do Espírito é Espírito, e é desse mundo espiritual que eu estou falando. É desses, são para esses que Jesus está ensinando essa oração. Ou seja, para mim e para você. Você já tem Cristo no seu coração? Já aceitou Jesus como seu suficiente Salvador? Você já se tornou irmão ou irmã de Jesus? Então essa oração é para você. É sobre esse Pai que Jesus está falando. É sobre esse Pai que nos alcança, que nos abraça, que nos nutre, que nos protege e que tem um relacionamento agora diferente conosco. Um relacionamento não de um Deus distante, mas de um Pai. Eu fiquei pensando se eu contava uma piadinha agora. Eu vou contar. Não é muito engraçada, mas eu vou contar. A mãe chegou para o filho e falou: filho, vai lá fora e chama seu pai para dentro. E o filho foi lá fora e fez: pai! O Marquinho está rindo lá. Fez as Marquinho fez assim. Ó. Esse pai que está fora, para os filhos espirituais, agora ele está dentro. Foi isso que Jesus veio trazer. Foi isso que Jesus veio trazer. Esqueçam esse Deus distante. O Pai, Ele está onde? Aqui. Aqui conosco. Ele é nosso. Pai nosso. Então vamos aplicar? Primeiro, a expressão Pai nos identifica como filhos amados de Deus. Se nós temos um Deus que é Pai, Ele tem filhos e filhos amados. Não é um Pai limitado como nós, na nossa limitação de pecado, é o Pai perfeito. E Ele estabelece o plano perfeito e tem o cuidado perfeito para você, que é filho. É isso. Então, quando nós oramos Pai, nós estamos dizendo: puxa, eu sou um desses filhos. Porque se você não for um desses filhos, você não pode começar essa oração dizendo Pai. Você vai começar sem relacionamento, você vai começar assim: Senhor Deus Todo-Poderoso. Lá. Parece aquela coisa. Mas será que se eu gritar mais, Deus que está lá longe vai ouvir? O que Jesus ensina é o seguinte: quando você é filho, você pode conversar com o Pai, porque o Pai está dentro, está perto. O Pai se deu a nós. Não existe nenhuma religião em que a divindade vem em direção ao adorador, a não ser o cristianismo. A única religião em que Deus sai do seu lugar e vem em direção ao adorador é o cristianismo. Deus se revela e diz: eu sou o Pai de vocês. Todas as outras religiões é a tentativa do homem se dirigir a uma divindade. O cristianismo é Deus vindo à humanidade para nos salvar.
Então, se você é filho, esse Deus é seu Pai. Segunda coisa é que a compreensão de Pai nos permite descansar nos braços do Senhor. Se nós temos um Pai cuidadoso, um Pai nutridor, um Pai que é perfeito, não é como o meu Pai aqui. Eu amo meu Pai. Meu Pai me ensinou quase tudo que eu sei. Quase tudo. E eu amo imensamente. Estivemos ontem juntos. Mas meu pai é pecador, é falho. Eu sou pai. Eu sou pecador, eu sou falho. E agora eu fico vendo o Acácio, meu genro, cuidar do meu neto. E eu fico só, né? E falo, coitado. Acha que vai acertar tudo, mas não vai, porque nós somos pecadores. Mas o Pai perfeito, que é o nosso Deus, que você pode se debruçar sobre o peito dele, aqui, descansar nos seus braços, ele nos dá tudo o que nós precisamos. Ele é perfeito em toda a expressão de amor. Ele nunca falha. Ele nunca te deixa sozinho. Ele conhece você e o seu coração, mesmo antes de você expressar o que você sente. Já pensou? Olha que Pai maravilhoso. Ou seja, compreender que Deus é nosso Pai nos dá essa capacidade de nos jogarmos nos braços de Deus. Se você teve um pai opressor, se você teve um pai distante, se você teve um pai isso, aquilo, não é sobre isso que nós estamos falando em relação a Deus. Deus é um Pai de amor, de graça, de poder, de carinho, de intensidade, de presença, de relacionamento. É um Pai que você pode procurar a qualquer hora do dia ou da noite. Ele vai estar lá, pronto para te ouvir, pronto para tratar o seu coração, pronto para te abraçar, pronto para responder a sua oração, pronto para acalmar a sua vida, o seu coração. É sobre esse Pai que Jesus veio falar. E a última coisa é a presença do Pai nos apresenta uma nova vida como filhos de Deus. Nós somos nova criação em Cristo. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Quando você é filho de Deus, e eu vou colocar entre aspas, natural, da carne, criado por Deus, você tem um conceito de pai. Mas quando você se torna filho de Deus por adoção em Cristo Jesus, filho espiritual, você é um novo filho, uma nova filha, uma nova criatura. Você não pode ser mais aquele filho antigo. Quando nós nos tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus, nós precisamos ser transformados por essa filiação. Não queremos voltar mais para o Éden. Queremos caminhar para a eternidade ao lado do Pai. O Éden nos assusta. O Éden traz taquicardia, suor. Quando Deus fala assim, onde vocês estão? E Adão e Eva dizem, estamos escondidos. Nos escondemos. O Pai traz plenitude, paz, tranquilidade de que Jesus já venceu os nossos pecados. E quando Ele chama, eu posso dizer, estou aqui.
para toda a eternidade. Sou um novo filho, em nome de Jesus. Que seja assim para as nossas vidas. Amém? Vamos orar, a equipe já pode subir. Que você tenha uma excelente semana. Eu acordo todas as manhãs e começo minha oração assim: Pai, bom dia. Toda manhã. Espero que amanhã de manhã, quando você levantar e for orar, ou hoje à noite, você ore assim: Pai, seu filho, a sua filha está aqui. Pai, que a tua boa mão esteja conosco durante os nossos dias, durante esta semana, durante cada necessidade que vai em nossos corações, mas que nós tenhamos essa compreensão e essa convicção de que o Senhor veio ao mundo restabelecer este relacionamento de filhos e pais, de filhos com um Pai perfeito, para que nós aprendamos quem Tu és e quem nós somos diante do Senhor. E que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, Seu Filho, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre esta igreja e sobre a Tua igreja espalhada sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém.